Nesse mês de junho, empresas como a Cosan, que é uma holding muito famosa aqui no Brasil, e também empresas que estavam abaixo do portfólio da Cosan, como a própria Raizen, apresentaram uma grande valorização e recuperação nos seus preços, que vinham em queda já há muito tempo. Vários analistas do mercado, inclusive, começam a ver alguns motivos para já ficar de olho na empresa e já começar a montar a posição e também investir nela. Inclusive, o Bank of America observa uma possibilidade de valorização das ações da Cosan na casa dos 70% somente em 2023. Então nesse vídeo eu vou trazer para vocês mais algumas informações sobre a Cosan e também sobre a Raizen, falar um pouquinho sobre a atuação dessas empresas e o cenário em que elas se encontram e o que mudou para essas empresas terem essa grande valorização e a mudança na visão do mercado sobre elas. Só lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. As ações da Cosan vinham apresentando uma queda já desde julho de 2021 e vários fatores contribuíram para essa queda, pessoal. Dentre esses fatores, principalmente aqui a partir da metade de 2022, foi o aumento da taxa de juros que nós tivemos no Brasil, que, pela Cosan ser uma empresa que é uma holding e que faz pesados investimentos, essa taxa de juros encareceria a sua dívida e, portanto, o mercado enxergou que a empresa poderia ter, inclusive, problemas em relação às suas contas. Por isso, a Cosan acabou apanhando bastante também, tanto em relação ao seu preço de cotação quanto na sua atuação, pois de fato o endividamento teve sim algum impacto nos resultados da empresa. Mas agora, com a visão do mercado já mudando, já enxergando uma reversão em relação à taxa de juros e também aos juros tanto no Brasil quanto no mundo, a Cosan já volta aos radares de muitos investidores. E justamente por esse motivo, a empresa vindo desde o finalzinho de março já teve uma valorização de mais de 35% na sua cotação. Isso tudo puxado exatamente pela visão de melhoria no contexto Brasil e contexto global pelo mercado, mas também porque a empresa já estava sendo vista como uma empresa bastante descontada por muitos investidores. Inclusive, ela chegou a atingir aqui as suas mínimas em muito tempo, na casa dos R$13. Então, para o investidor que conseguiu aproveitar essas zonas aqui, certamente se deu muito bem. Ela atingiu e ficou um bom tempo aqui na zona dos R$13, R$14. Isso deu uma grande oportunidade de entrada para muitos investidores. E falando então sobre o portfólio de investimentos da Cosan, ela é uma empresa que tem um portfólio com empresas muito únicas aqui no Brasil. Então ela tem aqui ativos que podem trazer um retorno muito interessante e que são ativos muito fortes em relação à atuação no mercado brasileiro. Vamos dar uma passadinha aqui então por esses ativos, pessoal, começando com a empresa Rumo, que é uma empresa que atua com soluções logísticas ferroviárias, possuindo mais de 14 mil quilômetros de malha ferroviária ao redor de todo o Brasil, tendo uma atuação muito forte no escoamento da produção do agro brasileiro. Então ela é uma empresa que tem uma grande participação no escoamento da produção de soja, milho e também no farelo de soja para vários portos do Brasil, voltados então para o transporte e exportação desses grãos. E é aquela coisa, pessoal, o agro brasileiro é muito forte e realmente traz grande rentabilidade aos seus investidores e, no caso, a Rumo tá nesse bolo também e ela consegue tirar uma grande rentabilidade em cima disso. A próxima empresa também presente no portfólio da Cosan e uma empresa muito perene é a Compass. Então a Compass tem aqui no seu portfólio a parte de distribuição e também transmissão de gás natural, sendo uma empresa que tem atuação no setor que tem crescido bastante no Brasil, tanto no fornecimento para clientes, pessoas físicas, quanto para o setor da indústria, e por isso ela é uma empresa que traz aqui bastante perenidade e também possibilidades de crescimento para a Cosan. A próxima empresa é a Moove, que tem presença global na produção de lubrificantes esses que podem ser usados para várias coisas. Então, por exemplo, nós temos aqui uma marca muito brasileira de lubrificantes para automóveis no Brasil, que é a Mobil, mas ela também oferece soluções de lubrificantes para vários outros setores da sociedade, como, por exemplo, a indústria, possuindo plantas no Brasil, na Europa e também nos Estados Unidos. Temos também a mais recente aquisição da Cosan, que é a empresa Vale do Rio Doce, a gigante mineradora brasileira que tem também presença global e é inclusive uma das maiores mineradoras do mundo, sendo inclusive uma das maiores produtoras de minério de ferro, níquel refinado e também de cobre minado, com uma receita líquida bilionária e também operação em 18 países. Então reparem como até aqui o portfólio da Cosan é um portfólio já bastante interessante, com empresas que têm aí um fundamento de perenidade já muito bom. Então, por exemplo, nós temos a questão de gás natural, mineração e também a parte de logística. E para fechar o portfólio da empresa, eu vou trazer aqui para vocês talvez o ativo mais interessante que ela tenha, que é a Raizen.
uma empresa que atua em vários setores diferentes, com soluções baseadas no plantio de cana-de-açúcar, produção de açúcar e também de derivados da cana, como por exemplo o combustível como etanol e bioenergia através da reutilização do bagaço da cana-de-açúcar. Então é uma empresa que tem uma diversificação muito interessante e consegue ter uma atuação na parte de produção de combustíveis e também de energia, sendo inclusive a produtora número 1 de etanol em todo o mundo e também a maior exportadora de açúcar a nível global. E a Raízen planeja até o ano de 2030 ainda a expansão de vários dos seus setores, principalmente voltados à produção do etanol de segunda geração, que é um etanol que reaproveita melhor os materiais derivados da cana-de-açúcar que a Raízen possui. Ela vem com uma visão muito forte também na expansão da sua produção de biogás e biocombustíveis, então a empresa está aí com uma visão muito forte na sua expansão, investimentos na casa de dezenas de bilhões de reais até o ano de 2030. Por isso, as condições de mercado e também de endividamento estando favoráveis para a Raízen e para a Cosan são pontos muito interessantes para essas empresas, olhando para o médio a longo prazo. Detalhe aqui que a Raízen, de forma muito semelhante ao movimento que a Cosan fez, teve uma grande valorização também. Então ela chegou nas suas mínimas a ser negociada na casa dos R$ 2,20, teve após isso uma pequena recuperação e chegou a ser negociada por algum tempo ali na casa dos R$ 2,80 a R$ 3,00 e agora veio numa grande explosão e valorização, alcançando um preço na casa dos R$ 4,25. Trazendo para aquele investidor que conseguiu comprar a ação no fundo uma valorização na casa dos 89%. Então a Raízen foi uma empresa que pode ter dado alegria a muitos investidores que conseguiram comprar ela no fundo. Vale lembrar também que tanto a Cosan quanto a Raízen vem tendo bastante volatilidade em relação aos seus resultados, tanto pela questão da parte tributária no Brasil, quanto pela questão do contexto da economia no Brasil e no mundo. Isso vem afetando bastante os resultados tanto da Cosan quanto das empresas que ela possui no seu portfólio. Bom, mas então o que é que mudou na empresa que começou a deixar esses analistas tão animados com ela? Eu vou trazer aqui para vocês então algumas informações em relação aos motivos para comprar a ação da Cosan e também da Raízen e algumas visões que os analistas do mercado começam a ter agora sobre as empresas. Falando especificamente então sobre a visão do Bank of America sobre os motivos para comprar a Cosan, eles avaliam que alguns motivos para comprar a ação seriam os seguintes. A questão da alavancagem da empresa, como eu já disse para vocês, ela é uma empresa que é bastante sensível em relação à sua taxa de juros e conforme essa taxa venha numa queda, a empresa conseguirá ter um balanço mais forte. Ainda mais considerando que a dívida líquida da empresa hoje fica na casa dos 30 bilhões de reais e para os próximos anos ela deve vir inclusive com um aumento nos seus dividendos recebidos das empresas em que ela investe em relação à sua média histórica, e isso pode se converter inclusive em mais dividendos ao seu investidor para os próximos anos. Temos também a redução da taxa de juros que pode trazer novas oportunidades para a empresa ter mais caixa livre e fazer novos investimentos. Ela é uma empresa que ao longo do tempo já se mostrou uma empresa bastante capaz de fazer bons investimentos. Em relação às empresas em que ela investe, ela planeja colocar todas elas listadas em bolsa, o que pode trazer inclusive uma grande valorização para essas empresas. Atualmente, somente algumas delas estão com capital aberto, e isso pode trazer inclusive uma boa margem de crescimento para ela. Em relação a essa margem e avenida de crescimento, a empresa acredita que a Vale venha como uma avenida muito forte de crescimento e realmente a empresa ao longo dos anos já se provou e vem tendo um grande crescimento e valorização e, portanto, como o Bank of America tem essa visão de que a Cosan vem acertando nos seus investimentos e vem conseguindo gerar valor com a sua alocação de capital, podemos estar diante de uma boa oportunidade de compra. E claro, pessoal, vale lembrar que a Cosan já esteve mais barata do que está hoje. Como eu já mostrei para vocês, ela chegou a ser cotada ali, inclusive, muito próxima dos R$ 13. Mas, ainda assim, ela é negociada aqui a um preço que, de acordo com a visão dos analistas, pode estar sim barata. Eu opto por sempre comprar a Cosan ali próxima ou abaixo dos R$ 16, então nesse momento eu parei de comprar ela para colocar na minha carteira pessoal, mas ainda assim vai da visão de futuro para cada investidor e vale ficar de olho na empresa olhando para o longo prazo. Dessa forma, o próprio Bank of America tem uma visão de preço-alvo para a empresa que fica na casa dos R$ 31 de preço de cotação. Eles fizeram inclusive uma revisão desse preço-alvo de 38 para 31, então eles revisaram vendo alguns cenários um pouquinho menos positivos para algumas empresas como a Raízen e também a Vale, mas ainda assim, esses ativos e também os outros que a Cosan possui trazem uma grande possibilidade de crescimento. E olhando para esse preço-alvo de R$ 31, o potencial de valorização da Cosan ficaria na casa dos 76%, podendo trazer grande valorização para o seu investidor.
Então, levando em consideração toda essa participação da Cosan em empresas muito interessantes e como a Cosan é uma empresa que ao longo do tempo já conseguiu ter um grande crescimento na sua receita, ela é uma empresa que vem com muito potencial, na minha visão, para o longo prazo. Tendo investimentos então na parte da Raizen, da Rumo, da Compass, da Moove e também da Vale, fora seus outros investimentos de menor porte com a Cosan Investimentos, muito mais focados aí na parte de gestão de terras agrícolas, que tem uma sincronia muito interessante, inclusive com a própria Raizen. Então eu tenho aqui uma visão muito boa para a Cosan, e a minha visão para a empresa é que, conforme ela consiga receber mais dividendos das empresas em que ela investe, ela comece também a repassar maiores dividendos para os seus investidores. A empresa pagou aqui nos últimos 12 meses um dividendo bem magrinho, na casa dos 2,4%, e como ela é uma empresa que ao longo dos anos vem fazendo pesados investimentos e vem passando por um ciclo de investimentos também muito longo, ela não consegue pagar dividendos tão grandes assim, ficando por muitos anos abaixo dos 3%. E também ela não é uma empresa que tem uma recorrência muito grande em relação aos seus pagamentos, geralmente fazendo anúncios ali para os meses de dezembro e também para os meses de maio. E considerando que ao longo do tempo a Cosan tem conseguido inclusive aumentar a sua receita líquida e o seu lucro líquido de forma bem interessante, para o longo prazo, a minha expectativa é que ela consiga manter esse ritmo de crescimento, principalmente com a melhoria da economia do Brasil. Bom, pessoal, então o que eu tinha para trazer para esse vídeo era isso. Trouxe aí algumas informações e também visão do mercado sobre a Cosan e também sobre a Raizen. Nós temos aí grande possibilidade de crescimento para essas empresas no futuro, inclusive, e são empresas que devem ser avaliadas com muito carinho pelos investidores que gostam desses setores de investimentos. Então espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Peço que deixem o seu like e também se inscrevam no canal. E é isso, pessoal.